Vamos de dar dicas! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência na série de atividades para crianças não verbais. E hoje nós vamos falar daquela criança que ela é não verbal porque ela está em processo de aquisição de linguagem. Muitas vezes são crianças bem novinhas que chegam pra gente, tá num balbucio ainda muito leve, muito tímido, que já compreende muito do que é falado, mas ainda não solta as palavrinhas, às vezes é só um trechinho da palavra, ou o início da palavra, ou o final da palavra. E agora a gente vai focar em ajudar essa criança que ainda é não verbal a ganhar repertório de linguagem. E para isso nós, terapeutas, ou até professores que têm recebido crianças assim, vão começar a estimular a criança a cantar. O canto é muito importante para o processo de aquisição de linguagem também. Numa região do cérebro é onde processa a fala e na outra região, a equivalente do outro lado do cérebro é a região do canto. Então quando você começa a estimular o canto, você está mexendo com todo o cérebro dessa criança e em consequência também está estimulando a parte da fala. Então por isso que é muito importante você identificar que o processo da criança é de aquisição de linguagem e não é só não verbal por alguma outra questão que nós falaremos nos próximos vídeos, tá bom? Bom, se você ainda não tá sabendo dessa série, corre para ver esse vídeo antes, que lá eu falo dos objetivos de cada perfil de criança não verbal. É muito importante você aprender a ler qual é o perfil da sua criança para saber como estimular ela adequadamente, tá bom? Hoje nós vamos falar então da criança que está em processo de aquisição de linguagem e nós vamos começar a estimular esse canto da criança e os movimentos orais, né? Que ela tem que começar a fazer o movimento de bochecha, de lábios, de língua, de sopro, porque tudo isso faz parte da preparação para a fala. E nada melhor do que fazer isso através de música. Então hoje nós vamos trabalhar com a ideia da música Bolinha de Sabão, da palavra cantada. Vocês conhecem? Olha lá uma bolinha de sabão e vem outra bolinha de sabão. Nessa música eles fazem assim, ó, olha lá uma bolinha de sabão. Só que a gente está aqui falando de crianças atípicas que precisam de uma estimulação diferenciada. Então eu gosto de falar toda a palavra para a criança e aí eu faço a referência. Então a música vai ter algumas quebras no meio dela, não tem problema, tá bom? Mas é para quê? Para isso ir internalizando e a criança começar a entender. Então você vai fazer essa música fazendo vários sonzinhos diferentes. No primeiro momento você vai fazer o mais fácil, então seria esse do estralo, né? Olha lá uma bolinha de sabão. Não vou fazer assim, eu vou fazer, olha lá uma bolinha de sabão, tá bom? Aí depois você vai mudar pra quero te encontrar, ou então pra beijinho. Uau! Então você vai fazendo vários sons com a boca que vão dando informações para essa criança. Quando você for cantar com a criança também, no primeiro momento você vai dando um modelo. Olha lá uma bolinha de sabão. Depois você pode parar no Sá para a criança terminar o bão. Começa a inserir a criança nessa música, ela cantar com você. Olha lá uma bolinha de sabão. Deixa para a criança completar. Você pode usar nessa atividade também a própria bolinha de sabão. Então toda hora que você for cantar, você vai parar no Sá e vai esperar para fazer o sopro, ou então com a pistolinha de bolinha de sabão. Vai, Vinícius, coloca a bolinha de sabão aqui na tela. Isso aí. Então você pode cantar e no momento que você tá lá cantando com a criança, você faz Sá, aí ela fala bão, ou faz um corpinho, um movimento com o corpinho ali, e você oferece o estímulo para ela e assopra naquele momento. E quando você for assoprar, não, meu Deus, quando você estiver brincando com a criança, você vai estourar a bolinha e fazer você vai fazer sons com a tua boca. Bum! Ou sabe? Então você começa a criar recursos vocais, orais, que essa criança vai poder fazer na medida que ela estiver interagindo e brincando com você, ok? Aí, gente, vocês vão expandir um pouco mais para fazer músicas de boquinha que vão brincar com essa criança também. Então tem uma música que é assim, ó. Com minha boquinha faço som bem diferente, mexo com a língua, a bochecha e meus lábios. Assim. Só que deu pra ver já que é muito difícil fazer assim. Então você corta, vai fazer um movimento de cada vez, tá bom? Eu não lembro quem que é o autor dessa música, se eu achar eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Com minha boquinha faço som bem diferente, mexo com a língua e faço um som assim. Pode ajudar essa criança a trazer a língua pra fora, porque ela precisa desse movimento. Assim.
e estimula a criança a fazer o movimento. Assim. Blá, 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 blá. Tá bom? Ou, com meus lábios, faço o som assim. Então, traga músicas que vai fazer esse movimento, não é só aquela brincadeira, ai, o que é isso? O que é aquilo? Que animal é esse? O que esse animal faz? Ou o gato, imita o elefante. Não é só isso, gente, que estimula a linguagem. Linguagem é muito mais do que só repetir uma palavra. A linguagem, ela tem que ter esse treino também de boquinha. Quanto mais a criança treina isso, mais ela vai conseguir falar adequadamente, ter uma melhor dicção. Então, coloque isso como prioridade no início do treino de aquisição de linguagem. E claro, quando vocês estiverem trabalhando com isso, além de vocês fazerem esse tipo de atividade, vocês também podem fazer atividades que ensinam mais sobre o cotidiano, sobre a cultura dessa criança. Que aí vem mesmo números, vem cores, nome de animais, partes do corpo, sons onomatopeicos, que você vai trabalhar também. A única coisa que eu tô falando é não só focar nisso, tá? Mas aí você vai ali fazendo essa troca com a criança para ela conhecer mais do mundo. Isso ela vai aumentar o repertório verbal dela. Quanto mais ela aumenta o repertório, mais segurança ela tem. Você já vai começar a perceber, quando você faz essa atividade, essas brincadeiras que são muito interativas com a criança, que estimulam muito, que tem o interesse da criança, você já vai começar a perceber diferenças na sessão. Sessão após sessão, você já vê a evolução dessa criança e vai ter muitos relatos positivos da criança em casa, que a criança chega e começa a balbuciar diferente, começa a soltar palavrinhas diferentes, começa a formar palavrinhas com 2 sílabas ou com 3 sílabas. Você vê a criança testando mais, ganhando segurança, ficando feliz quando ela consegue trazer um pouco mais desse conhecimento que você está estimulando ela. Ah, um ponto muito importante, gente. Observe que tem crianças que às vezes na sessão ela fica te olhando assim, ó, mas ela não responde de primeira. E calma, porque tá tudo bem isso acontecer também. Tem crianças que assumem uma postura de observação antes de tentar, pela insegurança muitas vezes. Então a criança, ela te observa muito e você vê que ela não tá fazendo, mas ela tá ouvindo tudo. E o que acontece com essas crianças? Elas chegam no carro, começa a balbuciar, soltar um monte. Ou ela chega em casa, começa a soltar tudo aquilo que ela aprendeu. Ou até no outro dia, às vezes não é nem imediato, mas no outro dia ela vai lá e consegue fazer um sonzinho que você estimulou na sessão. Então é muito importante que vocês tenham essa troca com os pais também, para saber como que eles estão se saindo na casa, né, quando você não está vendo, porque aí você tem certeza de que sua estimulação está fazendo sim o efeito que você está buscando naquela criança, ok? Então aí vão as ideias para a criança não verbal em processo de aquisição de linguagem. Me diga aí, essas atividades aqui, vocês acham possíveis de fazer? Já tentou fazer com as crianças de vocês? Como tem sido o resultado? Coloque aqui nos comentários que depois eu venho ler com todo o carinho do mundo, tá bom? Aguarde a próxima, que na próxima Dar Dicas nós vamos falar para criança não verbal que tem dificuldade especificamente de expressividade, tá bom? Na próxima eu te conto. Tchau, tchau, até a próxima, beijos, até... Nossa, quanto até, meu Deus, tá doida.